abençoados casamentos. E nós rendemos graças a Ti por isso, meu Deus e meu Pai, porque nós entendemos da necessidade de estarmos orando por famílias e por casais. Entendemos a necessidade, meu Deus e meu Pai, porque temos visto o intuito de Satanás querendo denegrir, meu Deus e meu Pai, a família que foi constituída por Ti. E nós Te pedimos nessa noite, Senhor, não só pelas famílias dessa igreja, mas por todas as famílias na face da terra, por todos os casais, aqueles que estão vivendo em conflitos, aqueles que estão vivendo, meu Deus e meu Pai, momentos difíceis, aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão pensando em desistir das suas famílias, dos seus esposos e esposa. Pai querido, Pai amado, eu Te peço nessa hora, visita cada um, abençoe, meu Deus e meu Pai, glorifique o Teu santo nome. Pai, continue cuidando de cada família aqui representada. Pai, eu quero Te agradecer por cada laço que o Senhor tem desfeito, por cada armadilha, por cada cilada. Eu quero bendizer o Teu santo nome pelas Suas infinitas misericórdias, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel nesse lugar, e nós entendemos que não é mérito nosso não, Senhor, é as Tuas misericórdias, a causa de não sermos consumidos. E eu quero nessa hora mais uma vez abençoar toda a família, meu Deus e meu Pai, aqui representada, cada casal, meu Deus e meu Pai, os filhos. Senhor, alcance os filhos, guarde os filhos, liberte os filhos, transforme os filhos para a glória do Teu santo nome. Nós não vamos desistir, meu Deus e meu Pai, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar profetizando, nós vamos continuar confiando, meu Deus e meu Pai, que a oração move o Teu coração. Pai querido, Pai amado, nos ensina a orar como convém, nos ensina, meu Deus e meu Pai, coloca, meu Senhor da glória, coloca esse desejo, meu Deus e meu Pai, coloca esse prazer de estarmos na Tua presença em oração, em adoração, em louvor. Toma essa noite, meu Deus e meu Pai, abençoe aqueles que não conseguiram chegar, abençoe aqueles que estariam conosco ali no hotel, meu Deus e meu Pai. Sonde o coração dos Teus filhos, Pai, guarda, abençoa, fale ao coração deles, daqueles que irão assistir, Pai querido e amado, daqueles que estão assistindo, Senhor. Mais uma vez eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, o Teu servo Sebastião nas Tuas mãos. Senhor, cura o Teu filho, abençoe Teu filho, restaura a saúde do Teu filho, visita ele, meu Deus e meu Pai, no seu lar, e abençoe ele, meu Deus e meu Pai. Visita, Senhor, meu Deus e meu Pai, os enfermos, toma os enfermos, meu Deus e meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor possa continuar cuidando dessa obra, que o Senhor possa continuar cuidando de cada vida que tem passado por essas portas, que o Senhor possa abençoar todo aquele que tem estado aqui conosco, glorificando o Teu santo nome, que o Senhor venha abrir porta, que o Senhor venha surpreender, que o Senhor venha presentear, que o Senhor venha fazer uma mudança, uma transformação, que o Seu nome possa continuar sendo glorificado. Pai, eu Te peço nessa noite, Senhor, já Te louvamos, já Te adoramos, e eu creio que o Senhor já nos preparou o nosso coração para receber a Tua palavra. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito fale conosco. A nossa necessidade, meu Deus e meu Pai, é de ouvir a Tua voz, é de ouvir, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor precisa falar com cada um de nós. Pai, eu Te peço nessa noite que no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, abra o nosso entendimento, abra, meu Deus e meu Pai, o nosso entendimento, que todo bloqueio, que toda distração, que todo dardo, que toda seta, que tudo aquilo que tem tentado roubar a Tua palavra caia por terra nessa noite. Pai, eu Te peço nessa hora, tira toda aflição, toda angústia, toda preocupação. Se entrou alguém aqui aflito, angustiado, perturbado, atormentado, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, libertar, para que possa receber a Tua palavra, para que possa entender a Tua palavra. Pai, eu rendo graças a Ti, e já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus, amém? A palavra dessa noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se
Sentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas a uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia, santo é o teu nome. Irmãos, aqui fala a respeito de duas mulheres, fala de duas irmãs, e a gente vê que fala de uma família. E o interessante dessa palavra, nós vamos ver que Jesus, ele tinha acabado de falar a respeito da parábola do bom samaritano. E ele foi falando por parábola e foi explicando a atitude do bom samaritano. E nós sabemos que bom é Jesus, irmãos. Bom é Jesus, ele é bom, ele vai ser sempre bom. E nós estamos aqui aprendendo a cada dia melhorarmos um pouquinho. E a gente sabe que se a gente não vigiar, né, a gente não consegue ser bom em momento nenhum, porque a nossa carne não se converte e a gente tem que estar sempre mortificando a carne para que a gente possa seguir os passos de Jesus, né? Porque eu acredito que é isso que ele quer nos ensinar. E depois que ele fala a respeito do bom samaritano e mostra quem é o bom samaritano, quem foi que teve uma atitude, né? Porque a palavra do bom samaritano vai falar do levita, vai falar do sacerdote e vai falar do samaritano que passava, vai falar do homem. E o interessante é que tem pessoas que falam: ah, mas o levita não tinha uma obrigação, o sacerdote não tinha uma obrigação. E eu entendo que tem, nós temos obrigações sim. Ainda que a gente não seja levita, ainda que a gente não seja sacerdote, nós temos obrigação sim de ajudar o nosso próximo. Principalmente nós que dizemos que somos servos do Deus Altíssimo. Então a Bíblia vai dizer que a quem muito é dado, se muito é cobrado. Então não tem como você que exerce o sacerdote, você não ter atitudes, porque muitas das vezes, como a palavra de Deus diz, que a igreja ela começa dentro da nossa casa, e dentro da nossa casa a gente já serve como sacerdote, então a gente precisa exercer a nossa autoridade. Tem momento que a gente tem que ter compaixão, vai ter momento que a gente vai ter que orar, vai ter momento que a gente vai ter que abraçar, mas a gente vai ter que se posicionar. E aqui a gente vê que o sacerdote ele passa, o homem está lá caído. A Bíblia não fala que o nome desse homem, o levita também passa, e a gente acha que pelo fato de nós termos responsabilidade com Deus, a gente não tem responsabilidade com a humanidade, com o ser humano. E nós temos sim. E aqui nessa palavra ele mostra o bom samaritano. Porque o bom samaritano, ele teve a atitude de acolher aquele cara, de sem querer saber quem ele era. Ele pegou, a gente sabe que havia uma rixa dos judeus com os samaritanos. A gente sabe da maneira que os samaritanos, eles eram ultrajados, eles eram mal vistos, mas mesmo assim aquele homem, porque às vezes as pessoas acham assim, se a gente tem uma família que é muito complicada, a gente acha que todo mundo tem que ser complicado, irmão, tem que alguém sair por uma direção para poder fazer uma diferença, e às vezes é essa pessoa que vai fazer a diferença, que vai fazer com que a família volte, com que a família retorne, ou com que a família conheça o Senhor. E depois que ele fala desse bom samaritano, ele vai falar dessas mulheres. Aqui ele estava indo em Betânia, um subúrbio de Jerusalém. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que ele entra na casa dessas mulheres. Ele escolheu, porque se a gente for pensar bem, ele chega ali naquele lugar, tinha várias casas. Mas ele entra nessa casa, como entrou na minha vida e na sua. Porque se a gente for parar para pensar, quantas pessoas ainda existem, quantas pessoas até aqui mesmo na comunidade que ainda não conhecem esse Senhor. Tem pessoas que não conhecem porque não quer, porque ele já foi lá, já bateu, já foi apresentado. E tem outras que às vezes você fala, eu nunca ouvi falar, não sei nem quem é esse Jesus. Ele vai para aquela casa, ele escolhe entrar naquela casa. Só que quando ele entra naquela casa, ele já começa a ver que tem uma dificuldade ali. Tem alguém ali que precisa, tem alguém ali que entenda, porque, irmão, a gente precisa entender que quando o Senhor entrou em nós, ele entrou porque ele sabe quem nós éramos.
E mesmo assim, mesmo sabendo o que fazíamos, como éramos, Ele nos escolheu. E graças a Deus que a gente, mesmo com todo tipo de carrapicho que a gente tinha, eu acredito que tinha um pouquinho de sensibilidade para a gente entender assim, é o tempo de eu ir. Né? Porque a gente não tem mais tempo. Né? E como é bom quando alguém entende que é o tempo. Não tem, porque às vezes o nosso tempo é até o dia de hoje. Às vezes a gente não aceita o Senhor hoje e amanhã a gente já está lá no inferno, irmãos. Porque a gente não sabe. O amanhã pertence a Deus. Então ele entra dentro daquela casa, porque sempre que Jesus chega num lugar, ele chega porque ele sabe que aquele lugar precisa. Ele entrou na nossa vida porque ele sabia que nós precisávamos desse Senhor. Ah, mas eu não matava, eu não roubava, eu não me prostituía. Não interessa, mas a gente não louvava esse Senhor, a gente não adorava, a gente não tinha compromisso, a gente não tinha confessado esse Senhor. E a Bíblia diz que aquele que não confessar vai para o inferno, irmãos. Porque depois que morre, a gente vê, faz missa, faz oração, faz novena, não adianta. A gente vê, às vezes, as pessoas, por não saber, né? Essa semana mesmo estava num grupo, ora por fulano que morreu. Eu falei, gente, mas orar por fulano que morreu? Aí depois falou, gente, mas morreu, tem que orar, porque tem gente que não sabe, irmãos. Não, aí botava, não, é pela família, vamos interceder pela família. Mas tem gente orando por aqueles que já morreram, gente, porque não tem entendimento, não sabe. E a gente sabe que depois que desce, se descer em silêncio, irmão, já era. A gente vai descer, quando a gente descer, a gente não vai em silêncio, porque a gente já está glorificando o nome do Senhor mesmo, então a gente sabe para onde a gente vai. Ele entra ali naquela casa, vê Maria vê Jesus e para, e se ajoelha e se assenta. E Marta, com aquela dificuldade, afadigada, distraída, continua fazendo os mesmos afazeres. Irmãos, é sempre bom estarmos aos pés de Jesus. Porque se você está aos pés de Jesus, você vai sentir segurança. Os pés de Jesus para a vida da gente é um refúgio. Porque a gente corre, a gente sabe para onde agora a gente pode correr. Às vezes está pegando fogo a situação. A gente fala, o que? Eu vou é pro pé da cruz. Vou é orar. Vai fazer o quê? Não tem outra solução. E graças a Deus, a gente às vezes começa a sentir se a gente vai para onde? Vai para a fonte, porque a gente sabe aonde é a fonte. E essa mulher aqui, ela se assenta ali aos pés de Jesus e Marta fica afadigada, querendo servir a Jesus. Irmão, servir, quando a gente convida alguém, claro, a gente quer ser hospitaleira, a gente quer servir. Mas ela achou que aquilo era melhor e maior do que estar aos pés de Jesus. Aí eu fiquei pensando, será que Marta estava desse jeito porque ela ainda não sabia que Jesus era Jeová? Porque tem gente que às vezes está na casa do Senhor e ainda não sabe quem é Jesus, ainda não conseguiu, ainda não teve um encontro, ainda não sabe quem Ele é. E Marta estava atribulada. E às vezes a gente que é dona de casa, né? Às vezes a gente se pega assim, né? A gente não para, a gente quer dar conta de tudo, né? A gente faz aqui, vai para ali, a gente não para. Né, irmão? Mas tem hora que a gente tem que parar. O Senhor queria que Marta desacelerasse. E é noite do Senhor falar aos nossos corações. Porque a gente sabe que quando o Senhor criou o mundo, no 7º dia, Ele descansou. Tem que ter descanso. E tem gente que acha que não vai ter que fazer tudo, vai ter que dar conta de tudo. Mas tem dia que a gente que é dona de casa, a gente não quer fazer nada. É difícil, mas a gente não quer. Porque às vezes, se você não fez o almoço, no dia que você faz, ninguém come. No dia que você não faz, todo mundo já vai direto para a panela. Ué, mas não fez comida? Ué, mas não fez janta? Ainda mais hoje, eu não tenho filha mulher, só eu mesmo, 3 anos em casa. Então, meu Deus, pega mais, né? Porque às vezes ainda tem uma menina que faz, porque tem umas que não quer fazer nada mesmo. E então, a gente vê que às vezes a gente quer dar conta de tudo e a gente esquece que a gente precisa de descanso. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer cuidar de todo mundo, mas a gente esquece que a gente precisa cuidar da gente também. A gente, às vezes, essa semana eu estava falando com uma irmã que acabou parando, por quê? Porque a gente acha que a nossa oração, né,
gente chega aqui, a gente esquece de pedir pra gente. A gente visita os maridos, visita filho, visita irmão, visita pai, visita papagaio, todo mundo. Menos a gente. Irmãos, em nome de Jesus, para um pouco para orar por você. Por quê? Porque nós somos coluna, o Senhor tem nos chamado como sacerdote, então nós precisamos orar por nós também. E às vezes a gente começa a orar por todo mundo, a gente esquece. Jesus está cuidando da gente, tá, irmão? Mas a gente precisa estar orando pela gente, para que a gente fale e a gente perceba às vezes o quanto nós estamos negligenciando com a gente. Porque às vezes você está tão afadigada, querendo ver resultado na oração do marido, do filho, do irmão, da sogra, e a gente esquece da gente. A gente esquece às vezes de se cuidar, a gente esquece que a gente precisa parar, a gente esquece às vezes que a gente precisa dar um trato também, né? Porque aí a gente vai esquecendo, e não pode esquecer, irmãos. Nós estamos aqui, nós fomos chamados pelo Senhor, porque Marta, ela estava, o Senhor viu que ela não estava bem. E quando é bom quando a gente entende quando nós não estamos bem. E tem momentos que você quer sentar, você quer descansar, você quer relaxar, você quer viajar, você quer passear. E nós temos esse direito. Todo mundo tem esse direito. Porque Jesus escolheu entrar naquela casa. Ele entrou naquela casa porque sabia da necessidade daquele lugar. Ele entrou na nossa vida, tem estado dentro da nossa casa física, porque ele sabe que tem coisas que precisam ser mudadas. E para ele mudar, a gente vai ter que desacelerar, a gente vai ter que parar. Vai ter momento que a gente vai ter que parar para falar, Senhor, agora que direção eu vou tomar? O que eu vou fazer? De que maneira eu vou agir? Porque na maioria das vezes a gente vai atropelando uma coisa com outra. E vai dando tudo errado. A mesma coisa é a gente achar que a gente vai dar conta de tudo. Não dá para dar conta de tudo. Se você achar que você vai pegar tudo para fazer, algumas coisas vai ficar mal feitas. Mas tem gente que prefere fazer tudo mal feito, faz tudo torto, limpa tudo sujo, né, que nem limpa, mas acha que, irmãos, faça com excelência. Se é para limpar, vamos limpar direito. Não é, irmãos? Se é para fazer, vamos fazer direito. Porque às vezes a gente está meio chateado, a gente faz uma coisa, quando a gente está chateado, a comida queima, a comida sal. Não é, irmãos? A gente não vive isso. Mas quando a gente está bem, o negócio flui e sai perfeito. Se você não estiver bem, for para a cozinha. E às vezes a gente vai murmurado, a gente vai sem querer ir, mas a gente vai porque a gente sabe o que tem que fazer. Aí sempre dá ruim, então entorna, o óleo queima, e aí você vai ficando com mais raiva ainda. Marta estava assim. Marta, eu acredito que eu falei, Senhor, ela não sabia que era Jeová que estava dentro da casa dela, que tinha escolhido aquela casa. Irmão, o Senhor nos escolheu, o Senhor quer desacelerar, o Senhor quer que a gente pare para a gente ouvir aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. O Senhor quer falar para você, ei, você precisa se cuidar, ei, você precisa orar por você também. Deixa que da tua casa, você não está orando, eu estou cuidando, mas ora por você. Queira fazer algo que te alegre, queira fazer algo que te distraia, queira fazer algo que te traga prazer também. Porque senão a gente entra dentro de uma loucura que a gente, enquanto não vê aquilo acontecer, a gente não tem sossego, não tem alegria, não tem paz. Então, quando a gente conhece o Senhor, a gente vai descansar. Você não está orando? A gente está aqui, irmãos. Eu lembro desde quando o Senhor falou que tinha necessidade de ter um culto para a família. Irmãos, eu louvo e glorifico a Deus, porque a gente já viu o Senhor fazer tantas coisas aqui nesse lugar. Principalmente na nossa família, que é só o sangue do Cordeiro. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque estão vivos. Enquanto está vivo, há esperança. E a gente já viu tantos escapes, tantos livramentos. Porque quando a gente vem para cá sexta-feira, o Senhor falou: o intuito é orar pela família. Então, quando a gente se coloca na posição de estar orando pelos nossos, claro que a gente vai ser atacado, claro que virão adversidades. A gente vê uma irmã se assentou, a outra continuou e falou: Jesus, não te incomoda Maria ficar aí sentada? E ele fala com Marta com uma expressão de carinho: Marta, Marta. E aí às vezes o Senhor precisa falar: Cláudia, desacelera, para, porque a gente quer dar conta de tudo e tem que. E tem hora que a gente tem que ouvir, que a gente precisa. Entendeu? Não adianta a gente achar que a gente vai fazer tudo, não adianta a gente achar que a gente vai vir para cá, orar por todo mundo e esquecer de orar pela vida da gente.
Porque é você que é coluna, é você que está na frente da guerra, é você que está com a espada, é você que está de pé. E se Satanás te derrubar, minha filha, vai cair todo mundo, vai ser um efeito dominó. Então a gente não pode esquecer de estar orando pela nossa vida também. A gente não pode esquecer que vai ter hora que a gente tem que falar, hoje é dia de descanso. E quando for dia de descanso, descansa mesmo, aproveita. A gente precisa aproveitar. Porque o Senhor já entrou na nossa vida, o Senhor já entrou na nossa casa, o ambiente já pertence a Ele, ainda que esteja em coisas fora do lugar, porque quando Ele entrou naquele lugar, Ele viu que tinha necessidade, Ele precisava fazer uma obra naquela casa. O Senhor entrou em nossas vidas, tem estado dentro do nosso lar, porque Ele sabe que tem uma obra para ser feita, e eu creio que Ele tem feito, eu creio que Ele tem botado tudo em ordem, aquilo que está fora de ordem, é Ele quem vai fazer a obra. E Maria entende de imediato quem era Jesus, mas Marta não. Quantos dos nossos ainda não entenderam quem é Jesus? A gente já convidou, alguns já vieram, já choraram, já vieram aqui na frente, já aceitaram Jesus, continuam do mesmo jeito. Ainda não entenderam quem é Jesus. Mas graças a Deus que hoje nós entendemos, então tem hora que a gente vai parar para ouvir a Ele, até para que o Senhor dê a direção de como nós vamos continuar orando pelos nossos. Porque senão a gente não sabe. E tem hora que a chapa fica quente, como é que eu vou orar? Ou então como é que eu vou continuar nessa jornada de fé, vendo tudo isso acontecendo? Porque às vezes a chapa esquenta mesmo de uma maneira que Satanás comenta. Está vendo? O que está adiantando a tua oração? Para que você vai para o culto? Está orando pela tua família. Esse tempo todo orando pela tua família. Mas aí as pessoas às vezes não entendem. Estamos orando e vamos continuar orando, porque estão vivos. Então, de qualquer maneira, mas estão vivos. Já ouviram falar, mas ainda não entenderam quem é Jesus. Ainda não querem. E nem o fato deles não querer vai fazer com que a gente não queira ouvir Jesus. E Maria se assentou para ouvir Jesus. E a gente vai continuar se assentando, parando, desacelerando para ouvir Jesus, para saber lidar com as adversidades. Principalmente com os da nossa casa, principalmente com os da nossa família, porque não é fácil às vezes a gente olhar e ver Satanás destruindo tudo. A gente sabe, a gente enxerga, mas eles que estão lá na mão de Satanás não conseguem enxergar. Mas eu louvo e glorifico a Deus, sabe por quê? Porque Deus já deu uma ordem. Satanás pode até humilhar eles, mas não pode tocar na alma deles. Isso é bênção, irmãos. Isso é vitória. E a gente não consegue entender. Porque enquanto Deus estiver guardando, eles vão ser sapecados mesmo pelo diabo. O que sejam sapecados pelo diabo? O diabo só não pode tocar na alma deles. Porque eu creio que Deus ainda tem uma obra para fazer. Ainda que seja num leito. Mas a gente não pode aceitar mais perder a nossa família para o inferno. Para Satanás, já basta os que já foram. Agora não pode ir. Porque tem uns que a gente sabe que vai ser no leito que vai ser tratado. E a gente tem que dar glória a Deus que ainda vai ser tratado no leito. Porque nós estamos vendo que eles ainda não entenderam quem é Jesus. E graças a Deus, porque aqui a gente vê a necessidade do Senhor entrar. Tinha outras casas ali em Betânia? Com certeza tinha. Por que a casa de Marta e de Maria? Por que o Senhor escolheu ir ali naquele lugar? Aí a gente se pergunta, a gente é melhor do que alguém para o Senhor ter nos escolhido? Não. Nós não somos melhores do que ninguém. A nossa família, as pessoas que a gente ama é melhor do que alguém? Também não. Mas aí o Senhor diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis. É fidelidade de Deus. Porque Deus olha para o teu esforço, para o teu comprometimento, para a tua responsabilidade, para o teu posicionamento. Deus, Ele é fiel, irmãos. E por essa fidelidade que Ele tem com a palavra, é que Ele dá escape, é que Ele dá livramento. E quantos a gente não tem visto? Quantas coisas às vezes não chegam no pé do meu ouvido que as pessoas vêm, pastor, aconteceu isso, isso e isso, e Deus dando o livramento. Por quê? Porque nós estamos aqui intercedendo. E Deus tem sido misericordioso. Então, grandes coisas tem feito o Senhor, por isso estamos alegres. Por isso que tem momento que a gente se abate, tem momento que a gente se entristece, mas tem momento que a gente vai o quê? A gente vai parar, vai se assentar como Maria, e nós vamos ouvir aquilo que Deus quer falar com cada um de nós.
E a gente vai ver muitos dos nossos, vai para um lado, vai para o outro, a gente vai só olhando, né? A gente vai, às vezes a gente vai de cara com ele por aí, né? Então, mais perdido do que pinto no lixo, porque você encontra assim, você vê, meu Deus, e parece até que a gente não está orando, mas eu glorifico a Deus, porque eu vejo a fidelidade de Deus, e eu creio, porque o Senhor diz, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e a gente tem crido, e a gente tem confiado, e outra coisa, o que o Senhor vai fazendo, quando a gente se assenta, quando a gente para, a gente aprende a descansar. Porque aonde eu não posso ir, aonde eu não entro, aonde eu não vou, o meu Deus vai e Ele pode. Eu sei que aquilo que eu não sei, o Senhor sabe. Porque muitas das vezes está em lugares que a gente nem imagina. Mas o Senhor está lá cuidando. Está indo para lugares, às vezes está fazendo coisas que a gente nem imagina. Mas o Senhor está lá cuidando. Então a gente entende que nosso Deus, Ele é fiel e é misericordioso. Então hoje nós entendemos que Ele vai entrar, Ele vai chegar como Ele tem estado e a gente vai parar para ouvir Ele. Mas a gente vai ver os nossos ainda para um lado e para o outro, sem paradeiro, sem paz, sem alegria, angustiado, aflito, porque ainda não entenderam quem é Jesus. Eis que bato, se você abrir, eu vou entrar e fazer morada, eu vou entrar e você é contigo. O Senhor está batendo, eles não querem abrir. E o que a gente vai fazer? A gente vai desistir? Não. A gente vai estar orando, a gente vai estar pedindo, a gente vai estar... Porque tem momento que o Senhor só manda repreender. Tem momento que o Senhor desperta a gente, começa a vir aquela aflição, aquela angústia, vamos a gente guerrear, porque o Senhor falou, tu tem a espada, tu tem a autoridade, ora para que esse demônio caia por terra. E Deus vai dando livramento, Deus vai dando escape, Deus vai cuidando, até abençoando, Deus abençoa. Por quê? Porque tem alguém na posição, tem alguém como Maria, tem alguém assentado. E quando a gente está muito aflita assim, quando a gente está muito angustiada, quando Marta, o Senhor vai ter que falar, filha, aquieta o teu coração. Filha, descansa em mim. Filha, eu sou teu Deus. Filha, o que eu já te falei? Quantas coisas Deus já não nos falou? Enquanto o Senhor estiver falando que vai guardar, irmão, Ele guarda. Mas às vezes só trabalha fora, tá? Trabalha fora. Aí dentro de casa fica com o papai e com a mamãe, né? Eu falo que quem tem papai e mamãe, ai meu Deus, que maravilha. Eu já tirei o meu, mas era bom. Porque enquanto a gente tem e mora com eles, a gente tira o couro deles mesmo. E a gente, né? A gente deixa. Dorme até a hora que quer, aí já acorda, a comida está pronta, está tudo pronto. Mas glória a Deus pra gente que tem família, isso é família, irmãos. É bênção de Deus família, é bênção de Deus casamento, é bênção de Deus você ter uma pessoa para você compartilhar, é bênção de Deus filho, porque filho é herança. E a gente precisa entender que quando o Senhor nos dá essa herança, nós temos sim responsabilidade. Vai chegar aquele grande dia que a gente vai ter que prestar conta dos nossos filhos. Mas o Senhor está falando nessa noite, desacelera. Aquieta o teu coração, descansa. O que o Senhor já falou? O Senhor não falou que vai fazer, o Senhor não falou que vai dar vitória. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui, às sexta-feira, em prol de famílias, em prol da nossa família, da nossa casa, em prol daquele que nós amamos. Então o Senhor tem visto, o Senhor tem sido zeloso, Ele tem cuidado, mas o Senhor quer que você pense em você também, que você cuide de você também, que chegue uma hora que você fala, hoje eu vou descansar. Hoje é feriado, hoje eu vou para a praia, hoje eu vou passear, hoje eu vou viajar. Irmão, em nome de Jesus, vamos viajar. Vamos começar a comprar os pacotes aí, que daqui a pouco é férias. Em nome de Jesus, irmãos, é tão bom viajar, é tão bom passear. A missionária dele de vez em quando dá umas subidas aí. Mas glória a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham assim, eu sempre falo aqui na igreja, quando as famílias vão viajar, a gente se organiza. Dá para ir, irmãos. Dá para ir. Sabe, a pior coisa às vezes você achar que você tem que cuidar só do reino e esquecer da tua família. Tem tanta gente, irmão, dentro da igreja que quer fazer tudo na igreja, mas não quer cozinhar em casa, não quer limpar em casa, não quer barriga. Eu falo, aqui não vai ficar desse jeito fazendo. Vai fazer primeiro na tua casa. Porque a igreja começa lá, irmãos. Não adianta. Vai estar desagradando o coração de Deus. Eu não posso fazer. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e o Senhor me usou para a esposa do pastor.
E o Senhor começou a falar de viagem, porque o Senhor tem esses mistérios assim comigo, que é só Jesus, né? Mas glória a Deus, que quando Ele fala, se cumpre. E ela começou a chorar muito, 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 muito. E depois Ele veio, né? E o Senhor também me usou para falar com aquele pastor. E ela falou que o sonho dela era fazer uma viagem. E não podia por causa da obra. Porque às vezes a gente acha que a gente é insubstituível. Eu vou viajar com a minha família, que eu vou tirar férias, e ninguém vai, a obra não vai andar. A obra não é nossa, irmãos. É um engano quando a gente abre mão da nossa família, abre mão do nosso relacionamento, achando que a gente tem que ficar cuidando só do reino. Não, a gente vai administrar, a gente vai cuidar do reino, a gente vai ser responsável, mas a gente também precisa cuidar da nossa família. Quantos casamentos sendo desfeitos? De pastores, de pastora, porque não conseguem entender isso. Porque tem pessoas que acham assim, se eu não estiver aqui... Gente, a obra quem faz aqui é Jesus, não sou eu não. Então se eu não tiver, os irmãos vão estar e a obra vai tocar e a obra vai andar. Porque muitas das vezes eu tenho que viajar mesmo e quem tem que tocar a obra é os irmãos. Mas aí tem pessoas às vezes que ainda não teve maturidade, que acha que aquilo é vitalício. Ministério não é vitalício. O bom do ministério, irmãos, é quando a gente começa, que a gente varre, a gente limpa, a gente arruma. É um rodízio, cada hora você está num ponto e você precisa entender que quando está acontecendo isso com você, é porque o Senhor está te movimentando em todo tipo de ministério. Você sabe se amanhã, de repente, você vai ser lançado para um lugar para implantar uma igreja. Aí quando a gente vai implantar uma igreja, a gente tem que fazer de tudo um pouco. E as pessoas às vezes ficam com raiva, não entendem que é o Senhor movimentando. Como é bom você poder saber fazer de tudo um pouco. Porque às vezes você vai para um lugar, aí não vai acontecer porque não tem ninguém. A gente canta. Se não tiver instrumento, a gente canta no gogó. Antigamente não tinha. Mas as pessoas, irmãos, complicam o evangelho. E eu falo, gente, como é bom quando a gente entende como Maria entendeu. É simples o evangelho. A gente só precisa obedecer. Você vive, você passeia, você serve, você prospera, você é abençoado, você abençoa a vida, você vive em paz. Não fica perturbando ninguém, porque tem pessoas que estão na obra, estão no altar, estão oprimido, perturbando todo mundo, implicando com todo mundo. Pelo amor de Deus, vão se libertar. Porque precisa de libertação, irmãos. Porque quando a gente tem paz, quem tem paz não vai perturbar o outro. Quem tem paz não vai perturbar o outro. Quem está bem consigo mesmo não quer nem saber da vida do outro, quer tocar a sua vida. E é isso que a gente precisa entender. Então as pessoas às vezes complicam, arrumam uma confusão, arrumam uma contenda. Por quê? Porque não tem paz. Marta estava fadigada. Ela queria servir Jesus. O Senhor quer que nós somos servos dele, mas o Senhor vai querer falar assim: filha, descansa hoje. Para que essa loucura? Para que esse desespero? A gente morre e fica tudo aí, irmãos. Por que o Senhor vai falar, não pode fazer uma viagem com a família? Às vezes o esposo está de férias, a mulher pode viajar com o filho. Não vai porque não quer, mas tem igreja que fala, não, é pecado, porque não pode. Tem que ficar, não pode faltar o culto, tem que estar na obra. Pelo amor de Deus, irmão, isso não é evangelho não, isso é escravidão, isso é jugo, isso é jugo, isso aí não tem na palavra, porque a gente vê que ele descansou e toda a família tem esse direito sim, toda a família precisa viver isso sim. A gente não pode achar que a gente vai servir só Jesus, só a igreja, só o reino e deixar a nossa família ser destruída, porque tem muitas famílias sendo destruídas por falta de sabedoria, por achar que tem que estar todo dia na casa do Senhor. Ele não cuida daquilo que precisa cuidar. Porque a igreja começa dentro da nossa casa. E a mesma maneira que a gente quer servir aqui, a gente tem que querer servir dentro da nossa casa. A mesma maneira que a gente quer servir aqui, que a gente quer alegrar o coração de Deus, você vai alegrar muito mais se você estiver olhando para a tua esposa, se você estiver olhando para o teu filho e vice-versa. Aí a igreja começa lá e ela finaliza aqui. Aí sim a gente agrada o coração de Deus. Porque senão a gente pensa, não pode fazer nada. Aí tem gente, não posso, não tem dinheiro. Minha irmã, a gente não é rico não, então a gente vai se organizar. Porque se a gente esperar, tem que esperar vir o dinheiro não vai chegar. E hoje a gente pode parcelar. Às vezes a gente parcela, vai e volta. Graças a Deus, sabe por quê? Eu sempre digo, as pessoas pensam pequeno, as pessoas limitam o poder de Deus. É igual tem gente assim, fulano, vou fazer isso.
Ai, não tem. Ai, não posso. Ai, não sei o quê. Chamando miséria. Está repreendido em nome de Jesus. Espírito de miséria. Porque tem gente que tem espírito de miséria. Irmão, vou dar um testemunho só para mim finalizar. Eu estava orando, até o esposo da Fernanda está aqui, ela estava lá trançando o cabelo da Djalma. Eu falei assim, eu acho que eu vou lá no CRAS, né? Que eu quero pegar aqueles 600 reais. Todo mundo pegando, né? Eu falei, vou lá, ver se eu consigo, vou me inscrever, né? Gente, quando foi de madrugada, o senhor falou, você vai fazer o que no CRAS? Eu conseguia pegar o dinheiro. Irmãos, o senhor falou, você precisa disso? Está te faltando alguma coisa? Você quer espírito de miséria na tua vida? Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, você nem precisa. Tem gente que precisa muito mais do que a gente. Não tem necessidade. É igual pessoas às vezes estão numa fase ruim e precisa de cesta básica. Ok. Tem momentos que todo mundo vive isso. Parou, melhorou? Deixa aquilo. Mas sabe o que a gente fica? Atraindo miséria para a nossa vida. Porque a gente não precisa, porque Deus tem abençoado. E a gente não entende, aí fica aquele espírito de miséria e você vivendo daquilo sem precisar. Aí você não prospera, você não avança. Eu no outro dia eu falei, eu nem vou, nem fui, porque eu não sou boa. Irmãos, é aquilo que eu falo, quem tem intimidade com Deus e quem vive as bênçãos do Senhor, não vai abrir mão das bênçãos de Deus para querer ter, que agora nem é mais 600, né? Que agora já até baixou. Eu falei, eu é que não vou. Então, irmão, Deus ele fala, Deus ele fala, se você não precisa, aí a gente escuta assim, mas tem um monte de gente pegando. Aí o Senhor fala, mas você é um monte de gente? A gente não pode se comparar, a gente não é melhor do que ninguém, mas se você não precisa, deixa para quem precisa. Não atrai esse espírito de miséria, irmãos. A pior coisa é a gente viver com espírito de miséria, gafanhoto, devorador. E a gente às vezes é que atrai isso, porque a gente fica com mesquinharia. A gente nunca tem, a gente nunca pode, a gente nunca quer fazer nada. E até parece que se a gente morrer, a gente vai levar alguma coisa. Então, você tem que ser organizado. Se você pode guardar um pouquinho, guarda, mas também deixar de viver para guardar. Porque tem gente que às vezes que, eu quero comer uma coisa. Mas essa coisa é só no Natal, essa coisa é só no domingo. Pelo amor de Deus, irmão. Qualquer dia da semana, eu vou estar lá, está com dinheiro, eu compro. Sabe nem gente, vocês estão rindo, mas isso é tão sério. Isso é tão sério, porque tem muita gente que já tem a bênção do Senhor, mas está vivendo com espírito de miséria. Porque não entendeu que não tem necessidade de estar vivendo de cesta básica, de estar vivendo de dinheiro do CRAS. Porque tem pessoas que não têm mesmo condição. E se você tem, irmão, abra a mão. Porque eu falei, eu que não vou lá, não fui. E vou continuar vivendo do jeito que eu tenho. Então Deus é fiel, irmãos. Maria sabia quem era Jesus. Mas eu acredito que quando o Senhor saiu daquela casa, Marta entendeu o recado que Deus queria dar para ela. Então que possamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco. A Bíblia vai dizer, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, o Senhor tem falado. E às vezes a gente continua errando porque a gente quer errar, porque a gente quer teimar, porque o Senhor ele está trazendo para a gente um entendimento, o Senhor está trazendo uma clareza, o Senhor está falando que se você quiser descansar, se você quiser aproveitar, se você quiser comprar alguma coisa que você tem desejado, não é pecado. Você só tem que se organizar para não ficar enrolado. Mas a gente tem que viver o de melhor. E o de melhor é você poder viver com aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não querer ficar atraindo espírito de miséria para a tua vida, porque você não precisa. Você está tirando o lugar daquele que precisa, não importa se tem gente que não precisa e que está pegando, é problema de cada um. Nós precisamos ter consciência, porque isso aqui é evangelho, irmão. Não adianta nada eu ficar aqui pregando uma coisa, falando uma coisa com a cara feia, com uma roupagem, e está fazendo tudo errado. E o que mais tem é gente assim, né? Com aquela cara de santa, que tudo é pecado, que não pode nada, não pode viver, né? Aí eu fico pensando assim, gente, mas aí você vê essa praia aqui, aí você vê o ímpio todo lá na praia, o crente não pode ir. Descarta que eu não consigo. Eu sempre falei isso, não consigo. Eu acho que as minhas perseguições que eu sempre tive, sempre foi por causa disso. Porque o Deus que eu sirvo, ele
Ele diz que o sol brilha para o justo e para o ímpio, porque para o ímpio pode e eu não posso. Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, isso é coisa de lógica. O Senhor nos libertou para a gente ser livre. A gente pode todas as coisas. A gente sabe aquilo que convém e aquilo que não convém. Tem coisas que não convém, mas tem coisas que a gente tem que viver e que usufruir também, porque as bênçãos é para a gente, irmãos. Não é só para o ímpio. A mesma coisa eu falo, às vezes a gente vê o ímpio ocupando um monte de lugar, porque os crentes não querem estudar, mas aqui todo mundo tem que estudar. Porque quando chegar lá tem que sentar na cadeira. Porque senão tudo é para o ímpio. Mas aí os crentes, vou viver da obra. Ah, porque eu tenho que estar na igreja. Ah, porque eu não posso faltar. Ah, porque o pastor... Irmãos, eu já vi às vezes pastores falando, mas vai fazer pouco. Se a obra, irmãos, não tem outro irmão para a obra? Aí você desmotiva os jovens de crescer por causa da obra. Como se a obra dependesse da gente. A obra não depende da gente não, irmãos. A obra depende de Deus. A obra é do Senhor. E a gente tem que motivar essa juventude a querer buscar o de melhor. Não limite o poder de Deus. Se o Senhor quer que você chegue lá, você só não vai chegar se você não quiser. Se for preguiçoso, se não quiser pagar o preço que às vezes tem que pagar. Mas se você quiser, Deus vai abençoar. A gente tem que parar com essa mania de limitar o poder de Deus. Eu não quero. Eu quero, irmãos. Eu quero viver o de Deus. Eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para minha vida. Eu não posso fazer nada. Eu quero. Eu falo com meus filhos, eu motivo a igreja, eu estou sempre falando, eu sempre falo, pastor, eu estou fazendo uma obra, glória a Deus, vamos orar, vai terminar a obra. Eu vou fazer uma cirurgia, vamos orar, faz a cirurgia. É bênção, irmãos. Eu fico feliz, porque a gente vai vendo que tem prosperidade, porque essa obra aqui, ela tem prosperidade. E quando a gente entrou aqui nesse lugar, o Senhor marcou esse lugar com prosperidade. Então, só não vive, só não melhora quem não quer. Porque quem quiser vai melhorar, vai avançar, vai conquistar, vai prosperar. E todo esse espírito de miséria, de escassez, vai cair por terra da nossa vida. E você vai viver do jeito que Deus quer que você viva. E aproveite, usufrua e faça tudo aquilo que você tem desejado. Porque às vezes só trabalhar e só trabalho não pode viver. Não é isso que Deus tem para a vida da gente, não. Nosso Deus, eu sempre falo que a gente precisa orar para pedir, sabe o quê? Equilíbrio. Porque tem pessoas que não têm equilíbrio e que a gente possa continuar sendo uma igreja saudável. Porque às vezes é muita religiosidade e não tem nada de saudável. E o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus equilibrado. Ele diz que tudo que é em excesso, igual Marta estava aqui, de não conseguir parar, de querer servir a Jesus, de querer estar ali naquele vai e volta ali. E Maria toda bem sentadinha. Então, irmãos, aprenda a se assentar para ouvir a palavra de Deus. Aprenda a usufruir do trabalho, do teu suor. Né? Porque às vezes a gente trabalha pra caramba pra gente usufruir. Eu sempre falo, porque às vezes tem pessoas assim, quer viver de sobra. Irmãos, não desmerecendo. Às vezes você está num momento que alguém quer te dar uma sandália, está em bom estado, porque aqui quando a gente dá, eu sempre falo, não vai dar nada rasgado não, rasgado vai pro lixo. Tem um desgraçadinho que quer trazer às vezes coisa rasgada que não serve nem para ninguém usar. Você aceitar aquilo, eu acho uma bênção. Mas, irmão, você poder ir na loja comprar o que você quer, é bom? Irmão, claro que é, irmão. Você poder escolher, eu quero esse daqui. Porque às vezes quando você ganha aquilo que a pessoa quer te abençoar, irmão. Aí eu falo, aí a gente trabalha pra caramba, a gente é fiel pro Senhor, a gente tem estado aqui. Aí a gente não pode chegar um dia e falar, hoje eu vou comprar uma bolsa. A gente não pode comprar muito caro, mas a gente compra de acordo com o que Deus a gente compra. Irmãos, isso é liberdade, irmãos. Isso é você se sentir livre. Isso é você se dar o direito de se presentear. Isso é você dar o direito, porque, irmão, quem é que não quer às vezes sair para fazer uma compra? Tem que ficar esperando tudo vindo do outro. E às vezes os crentes aceitam isso na boa, acham que é normal. Não é normal, irmãos. Eu não estou pregando aqui ideologia de riqueza, não. Eu estou pregando palavra de bênção de Deus. E o Senhor tem bênçãos para a nossa vida, para a gente viver com dignidade, porque tem um monte de servos de Deus vivendo em dignidade, mas porque o que começa a aceitar esses demônios e acha que é normal. E quer continuar, às vezes, anos e anos vivendo desse jeito. Chega uma hora que a gente tem que parar para
saber, porque Maria, quando ela se assentou aos pés do Senhor, ela estava ouvindo o que o Senhor estava falando com ela, que precisava mudar, qual era a estratégia, o que ela precisava fazer. E tem hora que às vezes você tem que fazer, a partir de hoje eu não vou aceitar mais nada disso. O dinheiro que eu estou trabalhando, que eu estou ganhando, o Senhor vai multiplicar. Quantas das vezes aqui que tem um bocado de gente que o Senhor me usa para falar, não vai faltar farinha, não vai faltar, irmão, não falta. Eu só escuto assim, pastora, que tem desempregado, não faltou, não falta, irmão. Porque é Deus que libera a palavra e a gente precisa crer. Mas aí as pessoas limitam o poder de Deus, ficam com medo, achando que vai faltar. Ai, não vai ter sim, irmão. Às vezes aquele pouquinho de farinha lá vai render até a hora de chegar. Irmãos, é aquilo que eu lembro uma vez, vou finalizar. Com fé. Eu aqui na igreja, falei, querendo fazer um passeio na igreja, todo mundo sabe disso. Aí a minha irmã Joelma, que não está aqui, ela falou, minha irmã, eu te admiro, você tem muita fé, não tinha dinheiro para ir para o passeio. Aí eu falei, a gente tem fé, irmãos, é fé. É você movimentar no mundo espiritual. Aí eu falei assim, irmã, a gente crê, não tem dinheiro, não deve falar, não tem dinheiro não, porque o financeiro é só Jesus. Tá bom? Não tem não, hein, pastora? O negócio tá feio. Eu falei, tá bom, então. Aí na mesma semana recebi um telefonema de uma pessoa, fulano, era até a Marlene Naves. Tá te chamando para você ir orar lá no sítio. No sítio. Aí fomos lá pro sítio. Chegando lá no sítio, parecia a terra prometida. Quem foi, sabe? Cheguei lá, orei, né? Um dia o sítio, eu falei, meu Deus, que lugar bonito é esse, hein? Bem que ela podia oferecer, né? Pra gente vir pra cá. E no término. Aí ela falou, pastora, por que você não traz a tua igreja para passar um dia aqui? Irmão, fomos para lá, não foi mesmo. Que lugar lindo, que lugar lindo. E ainda deu as carnes para o churrasco. Deu as carnes para o churrasco, a gente foi para lá, passou o sábado todo. Eu lembro que o meu sobrinho Paulinho vinha com jaca, aí era bolsa de manga. Pastora, pastora, jaca. Irmãos, que dia lindo. Aí a minha irmã falou, realmente, você é uma mulher de fé. Irmão, tenha fé naquilo que Deus está te prometendo. Se Ele falou que vai fazer, faça o teu movimento. Vai vir um monte de espia falar que não vai dar certo, que é isso, que é aquilo. Não, o Senhor falou que eu vou, então eu vou. Vamos ficar de pé. Deus é fiel. Entenda aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Se assente aos pés do Senhor. Queira, toma posse daquilo que Deus já liberou para a tua vida. Pensa grande, não limita o poder de Deus, não. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Deus tem feito. Não aceita menos daquilo que Deus tem te prometido, não, porque o nosso Deus é fiel. Maria sentou aos pés. Marta estava fatigada, preocupada, atribulada. E no nome de Jesus, se você entrou aqui nessa noite, que toda essa perturbação venha cair por terra. Que você venha viver um dia melhor, que você venha usufruir, que você venha aproveitar o teu trabalho, tudo aquilo que você tem feito, que você se dê esse direito de ser feliz, que você se dê esse direito de querer viver uma plenitude de bênção, a qual muitas das vezes a gente ainda não viveu, porque a gente ainda não entende quem é esse Senhor, o poderio dele, o que Ele pode fazer através de nossas vidas para cada um de nós. Então que nessa noite, que no nome de Jesus, que todo cansaço, que toda aflição, que toda angústia, que toda perturbação, faça uma coisa de cada vez. Faça e faça tudo com excelência, seja na casa do Senhor, seja na tua casa. Faça, que é isso que agrada o coração de Deus. Começa a reparar o seu altar primeiro dentro do teu lar. Começa a igreja por lá. E eu tenho certeza que se você começar, você vai dar frutos na casa do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado.